Os Estados Unidos da América afirmaram que cerca de 8 mil soldados norte-coreanos já estão posicionados próximos à fronteira da Rússia com a Ucrânia e que, se entrarem em ações de combate contra o país europeu, se tornarão alvos legítimos de ataques feitos pela Ucrânia com apoio ocidental. Enquanto isso, Kim Jong-un, líder norte-coreano, realiza o seu mais bem-sucedido teste com mísseis com capacidade nuclear, o que indica, muito possivelmente, um apoio tecnológico fornecido pela Rússia. Rússia, que por meio do seu presidente Vladimir Putin, afirmou essa semana que sua capacidade nuclear está pronta para ser utilizada se necessário for. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanhe no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, bora lá! Você tem acompanhado aí que nas últimas semanas o tema Coreia do Norte tem tido muito destaque. Muito por conta aí das fortes evidências, ainda que a Coreia do Norte não reconheça oficialmente, mas por conta das fortes evidências de que a Coreia do Norte enviou sim alguns milhares de soldados para dar apoio, dar suporte às tropas russas na guerra contra a Ucrânia. E aí, diante da iminente participação direta desses combatentes norte-coreanos no campo de batalha contra a Ucrânia, os Estados Unidos, essa semana, na quarta-feira, dia 30, fizeram uma ameaça, fizeram uma promessa aí aos russos e aos norte-coreanos. Dá só uma olhada. Estados Unidos, portanto, afirmaram que 8 mil soldados norte-coreanos estariam aí na fronteira entre Rússia e Ucrânia e afirmou que eles se tornarão alvos legítimos desses ataques feitos pela Ucrânia, logicamente contando com apoio ocidental, principalmente apoio, repito sempre, dos Estados Unidos da América. A fala foi proferida pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na quarta-feira, depois de participar de uma reunião com representantes da Coreia do Sul. Dá uma olhada no que disse o Blinken, literalmente, aí entre aspas, ó. Se essas tropas, ou seja, tropas norte-coreanas, entrarem em combate ou em operações de apoio contra a Ucrânia, se tornarão alvos militares legítimos. Legítimos de quem? Da Ucrânia apoiada pelo Ocidente. Essa fala, gente, entre outras coisas, deixa claro que o apoio que a OTAN, que os Estados Unidos têm dado diretamente à Ucrânia na sua defesa contra a invasão russa. Eu digo isso porque muitas vezes aqueles que criticam a Rússia e agora a Coreia do Norte afirmam que não há participação direta da OTAN em apoio à Ucrânia. Pode até não haver participação direta com envio de tropas, de soldados efetivamente, mas existe o apoio com armas, existe o apoio logístico, existe o apoio tecnológico, o apoio financeiro, entre outros. Então, gente, aqui sem entrar no mérito, tá? De quem tá certo ou tá errado na guerra, o objetivo do meu vídeo não é tomar lado. Mas se a Ucrânia recebe apoio de vários países, por que não a Rússia também buscar apoio com países aliados? Afinal de contas, em uma guerra, cada um dos lados busca maneiras de se fortalecerem cada vez mais no combate para derrotar aí o lado inimigo, o lado rival. Nessa mesma reunião da qual participou o Antony Blinken, e na qual ele fez posteriormente essa entrevista coletiva, esteve presente o ministro da Defesa sul-coreano, esse moço aí que não me lembro o nome dele. Olha só o que ele afirmou: Coreia do Norte provavelmente pedirá tecnologia nuclear da Rússia em troca de soldados. Então muito se especula, muito se fala sobre quais seriam os ganhos da Coreia do Norte enviando esses soldados para apoiar a Rússia. Os ganhos são inúmeros, lógico, já falei de muitos deles aí em vídeos anteriores. Existe o ganho, por exemplo, com o aprendizado numa guerra, a experiência que só uma guerra pode proporcionar a esses combatentes norte-coreanos. Existe o lado financeiro, a Rússia está pagando dinheiro para a Coreia do Norte enviar esses soldados. Existem acordos aí para o fornecimento de suprimentos básicos à Coreia do Norte e existe também o lado do interesse tecnológico militar. Muito possivelmente a Coreia do Norte está exigindo em troca tecnologias que possam proporcionar aos norte-coreanos aprimorarem e desenvolverem ainda mais a sua capacidade bélica, o que inclui a capacidade de mísseis e a sua tecnologia nuclear, que, como sabemos, a Coreia do Norte já dispõe. Mas lógico que a Coreia do Norte entende que sempre é bom contar aí com apoio que permita o avanço, a melhoria tecnológica desses artefatos. Olha só aí a fala do ministro sul-coreano. Ele afirmou que é muito provável que a Coreia do Norte, em troca do envio de suas tropas, peça transferência de tecnologia avançada,
peça essa tecnologia avançada a quem? A Rússia, incluindo as tecnologias relacionadas a armas nucleares táticas, aprimoramento de mísseis balísticos intercontinentais e satélite de reconhecimento e mísseis balísticos submarinos. Essa entrevista foi concedida na quarta-feira, dia 30. Quando foi ontem, quinta-feira, dia 31, olha só o que a Coreia do Norte fez. Dá uma olhada na manchete. Coreia do Norte testa míssil balístico e diz que é ação apropriada contra inimigos. O líder norte-coreano afirmou que o teste foi um aviso aos inimigos que têm ameaçado a segurança do país, informou a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, a KCNA. Então, gente, o que mais chamou a atenção nesse teste nuclear, além do momento, aqui com certeza foi uma resposta que a Coreia do Norte quis dar a esses países que têm criticado a ação norte-coreana de apoiar a Rússia. Mas o que mais chamou a atenção foi o alcance deste míssil. Nunca antes a Coreia do Norte havia testado um míssil que tivesse atingido o alcance que esse atingiu agora. Dá uma olhada. Autoridades japonesas, então isso aqui não é algo que foi dito pela própria Coreia do Norte, é algo que foi dito, foi relatado pelo Japão, que é um país que não tem o melhor laço de amizade, de proximidade com a Coreia do Norte. Olha o que autoridades japonesas disseram. Eles relataram que o míssil voou por cerca de 86 minutos e a uma altitude possível de 7.000 quilômetros. Olha a capacidade de alcance, gente, 7.000 quilômetros, antes de cair no mar a oeste da ilha de Okushiri, disse a emissora pública japonesa, a NHK. O tempo de voo foi o mais longo de todos os tempos, possivelmente o mais novo míssil de todos os tempos, disse o ministro da Defesa do Japão, o Gen Nakatani. Ou seja, minha gente, isso evidencia que esse teste com míssil com capacidade nuclear feito pela Coreia do Norte já conta aí com algum apoio tecnológico fornecido pela Rússia. Então a proximidade, a parceria entre russos e norte-coreanos, ela está mais viva, mais forte do que nunca. E a Coreia do Norte, de maneira muito estratégica, tem utilizado essa proximidade para aprimorar a sua capacidade bélica nuclear, o que com certeza desagrada muito países ocidentais e principalmente a Coreia do Sul, que é a grande inimiga da Coreia do Norte e que tiveram aí os dois países nos últimos meses as relações pioradas. Coreia do Sul e Coreia do Norte vivem, do ponto de vista técnico, em guerra desde os anos 50. Ainda que tenha havido, em 1953, um cessar-fogo, jamais foi assinado um acordo de paz entre os dois países. E nos últimos tempos, aí, a relação piorou, inclusive com o Kim ordenando no último mês a destruição de ferrovias e rodovias que conectavam as duas porções da Península Coreana. Então, definitivamente, a situação é de grande tensão também ali na Península Coreana. Enquanto a Coreia do Norte fazia esse teste com mísseis nucleares, a Rússia também realizou os seus. Mais uma vez, no intervalo aí de pouco mais de 2 semanas, a Rússia realizou 2 testes com armamentos com capacidade nuclear. Dá uma olhada aí, essa manchete é do dia 29, da terça-feira. Putin ordena novos exercícios estratégicos de treinamento militar. A Rússia vem sinalizando há várias semanas para o Ocidente que Moscou responderá se os Estados Unidos e seus aliados ajudarem a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance profundamente na Rússia. Então, gente, há vários meses, muito se fala da autorização, da possível autorização por parte dos países da OTAN, Estados Unidos principalmente, de fornecerem mísseis de longo alcance para a Ucrânia atacar alvos lá no interior da Rússia. Essa autorização ainda não ocorreu. Se ela vier a ocorrer, a Rússia tem prometido aí, por meio do seu presidente e de outros membros do governo, que responderá de maneira muito severa a esses ataques. Olha aí o que disse o Putin. Continuaremos a melhorar todos os seus componentes. Componentes aqui, no caso, ele faz referência aos armamentos nucleares. Os recursos para isso estão disponíveis. Ressalto que não vamos nos envolver em uma nova corrida armamentista, mas manteremos as forças nucleares prontas para uso, afirmou Vladimir Putin. Essas ameaças, como todos sabem, essas promessas do Putin, elas não são novas. Desde o início da guerra, ele tem prometido, se o Ocidente apoiar a Ucrânia, nós vamos usar nossas armas nucleares. Até aqui, felizmente, ele não fez uso dessas armas. Por outro lado, países ocidentais também têm limitado muito o apoio que tem dado à Ucrânia.
Vamos torcer para que essas ameaças feitas pelo Putin não passem de ameaças, porque a deflagração de armas nucleares por um dos lados da guerra pode significar aí algo inédito para a humanidade, que é uma guerra nuclear, e ninguém está disposto a ver nada disso. Então vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. E, ainda falando de Rússia, nos últimos dias a Rússia continuou avançando sobre o leste ucraniano. Olha a manchete da terça-feira, dia 29. Rússia toma 196 quilômetros quadrados da Ucrânia em uma semana e faz avanço mais rápido da guerra em todo o ano de 2024. Entre os territórios tomados na semana passada, o exército russo avançou 95 quilômetros quadrados perto da cidade de Vuhledar, que já tinha sido controlada pela Rússia no mês de setembro. E avançou também, entre outras áreas, 63 quilômetros quadrados perto da cidade de Pokrovsk, que é aquele centro logístico importantíssimo para a Ucrânia, que a Ucrânia está muito próxima aí de perder, já eu te mostro o mapa. Ambas as regiões estão na região de Donbás, no leste da Ucrânia. A Rússia controla a Crimeia desde 2014, cerca de 80% do Donbás, que é a junção das províncias de Donetsk e Lugansk, e mais 70% aproximadamente das regiões de Zaporizhzhia e Kherson. Está aqui o mapa, ó. Então essa é a área que tem atualmente o efetivo controle militar e territorial dos russos. Começando pela Crimeia, controlada desde 2014, há 10 anos, e desde 2022 a Rússia tem avançado aqui no leste, ó. Então domina aí boa parte do Donbás, que inclui as províncias de Lugansk e Donetsk, e também tem avançado aqui, ó, nas províncias de Zaporizhzhia e Kherson. Então fica claro, gente, que a Ucrânia tem perdido sucessivamente territórios, mesmo que de maneira lenta, no leste do seu país. Ou seja, aquela invasão militar que a Ucrânia fez contra a região de Kursk, na Rússia, se mostrou aí, ao menos na minha visão, um grande erro, porque ela deixou desguarnecido o leste ucraniano, e aí a Rússia tem avançado e está muito próxima de conquistar, como eu disse há instantes, a cidade de Pokrovsk, que é importantíssima para a logística, para o apoio que a Ucrânia dá às suas tropas ali na defesa do leste do território. Se a Ucrânia perder a cidade de Pokrovsk, aí a situação no leste se agrava ainda mais. Quanto mais a guerra se prolonga, mais a Ucrânia tem perdido ali terras no leste do seu país. Então, gente, muitos aí falam que a presença desses soldados norte-coreanos na Rússia é sinal de desespero por parte de Vladimir Putin, sinal de desespero para a Rússia. Se a Rússia está desesperada, o que sobra então para a Ucrânia? Porque eu particularmente não consigo enxergar nenhuma grande vantagem que a Ucrânia tenha obtido aí nos últimos tempos em relação ao conflito no todo, no geral. Então, ainda que a Rússia venha encontrando aí nos últimos tempos problemas para recrutar novos combatentes, eu entendo que a situação não é tão desesperadora como é a situação da Ucrânia. Já perdeu cerca aí de 20% do seu território e não enxerga perspectivas de conseguir retomar essas terras. E lembrando que a Rússia, gente, tem um contingente populacional muito maior que os ucranianos. Então a Rússia, se quiser, o Vladimir Putin não deseja isso, mas se precisar, a Rússia pode, por exemplo, recrutar de maneira obrigatória novos combatentes para a guerra. Por que Vladimir Putin não quer? Porque isso pode fazer com que a popularidade dele diminua. Até aqui, a população russa, de um modo geral, tem dado muito apoio à ação militar, à guerra que a Rússia vem promovendo contra a Ucrânia. Porém, a guerra não afeta ou não tem afetado diretamente a vida dos russos. Quem vive em Moscou, por exemplo, relata que a vida por lá segue normal. Parece que o país nem está envolvido em uma guerra, mas se chegar o momento que a Rússia precise convocar de maneira obrigatória reservistas para aumentar o seu efetivo militar, aí a situação pode ficar muito ruim. Então, daí o apoio norte-coreano, enviando soldados, ser muito útil para os russos. Mas e aí, o que você pensa sobre tudo isso que eu te contei? Escreve para mim nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos em breve no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!